meu amigo e minha amiga internauta, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais um dia estudarmos a Bíblia. Hoje quero levantar uma questão aqui, todo mundo tem um pouco dessa dúvida, ou a maioria das pessoas tem um pouco dessa dúvida, que é o seguinte: quem escreveu a Bíblia e onde ela foi escrita? Bom, a Bíblia foi escrita em muitos lugares diferentes. Ela foi escrita no continente asiático, africano e europeu. Então, a Bíblia foi escrita em diversos lugares. Uma coisa importante que eu preciso colocar para você aqui é que a Bíblia, ela não é um livro de receitas. A Bíblia, ela não é sabe aquelas pílulas de sabedoria que eu vou lá e pinço uma coisa ou outra? Eu lembro que quando eu era garoto, e na casa da minha mãe tinha um baúzinho chamado baúzinho de promessas. Não sei se você viu aquilo. E eu achava aquilo legal e ao mesmo tempo minha mente ficava confusa. Por que a Bíblia foi reduzida a um baúzinho de promessas? Então eu pegava aquilo, lia um texto bíblico, possivelmente fora do seu contexto, porque a Bíblia, para ser estudada, ela tem que ser estudada dentro do seu contexto. Jamais um texto bíblico deveria ser tirado do seu contexto. Para você ter ideia, teologicamente, a gente tem que delimitar o que chamamos de perícope do texto, ou seja, em que situação aquele texto está inserido. O que ele quer dizer, qual é o seu contexto histórico, que época que ele foi escrito, o que ele quer dizer de fato com aquilo, e não pensar uma ideia, um texto bíblico, e querer fazer teologia daquele texto, criar uma doutrina em cima daquele texto, uma regra de fé e prática num único texto bíblico. Jamais podemos fazer esse tipo de coisa. Por isso que sim, a gente sempre estabelece perícope, tá? Então perícope é aonde começa e aonde termina a história a qual aquele versículo está incluído. Tá certo? Então não houve assim uma única pessoa ou não houve um único lugar que a Bíblia foi escrita. Cada circunstância que iria acontecendo, a Bíblia era escrita em algum momento. Por exemplo, Paulo escreveu várias cartas para várias igrejas. Algumas delas ele escreveu da prisão, nem todas ele escreveu de lá, mas algumas das cartas ele estava preso. Não houve apenas um único lugar aonde a Bíblia foi escrita. Só que em todos os momentos, não importa a situação, a Bíblia foi escrita com um único objetivo: falar acerca da salvação e do Salvador. A Bíblia tem este objetivo. A Bíblia não tem o objetivo de provar quem é Deus. Ah, Deus é isso, Deus é aquilo. A Bíblia já começa tendo por base de que Deus é Deus, que Jesus Cristo é Salvador, e agora nós vamos falar sobre o Salvador e sobre a salvação, sobre a vida eterna. Então, tudo que você tem que saber acerca da salvação e da vida eterna, você vai ter na Bíblia. Agora, querer explicar Deus, a Bíblia não está escrita para isso. Ah, eu queria saber isso e aquilo. Deus não se preocupa em explicar essas coisas. Deus não se preocupa em resolver as ansiedades humanas nesse sentido. Deus se preocupa em escrever aquilo que é relevante para a nossa salvação. Então tudo que for relevante sobre a nossa salvação estará lá. Por isso não houve um local e um único autor. Ou melhor dizendo, o local foi o planeta Terra e o autor o Espírito Santo. Mas aí vamos falar disso um pouco depois. Um abraço, vamos ficando por aqui e nos vemos amanhã.